Olá, eu sou o professor André Noel e essa é a nossa aula de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre a representação de dados no computador. Hoje a gente vai falar mais específico da representação numérica. A gente vai falar da notação posicional. Como assim? A gente vai voltar às aulas da escola, lá do começo, para a gente entender o que é um número, o que a gente entende como um número. Mas eu sei o que é um número. Calma que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Bom, isso é um número. A gente tem um número na tela, o número 42. Como que você sabe que isso é o número 42? Bom, tem um 4 e tem um 2. Tá, mas e daí? E daí que o 4 ele representa um decimal e o 2 representa uma unidade. É como se eu somasse 40 com 2. Lembra dessas aulas de matemática? É isso que a gente vai usar bastante em computação. A notação posicional é o que possibilita um conjunto de números ter uma representação, ter um significado. E quando a gente trabalhar com outra base numérica, um sistema binário, um sistema octal, um hexadecimal, você pode nunca ter visto isso na vida, mas ele segue a mesma ideia de notação posicional que você está acostumado a usar a vida inteira. É só você pensar um pouco na mudança da base. E aí você vai ver que é a mesma coisa que você sempre usou. Como assim? Voltemos ao nosso número 42. A gente tem o número 42, que é um 4 e um 2. Por que ele significa isso? Lembrando da matemática, a gente tem a dezena e a unidade. O que significa dezena e unidade? A unidade é um elemento só. A dezena eu tenho que multiplicar por 10. Então 4 vezes 10 dá 40, mais 2, 42. Correto? Então é isso daqui que a gente faz. Multiplica por 10 e por 1. E aí a gente consegue o número 42. Só que a gente faz essa multiplicação por 10 ou por 1 porque a gente usa o sistema decimal. O sistema decimal é um sistema que tem a base 10. Por isso que o nome é decimal. Que significa que quando eu estou multiplicando por 1, na verdade eu estou multiplicando por 10 elevado a 0. Quando eu estou multiplicando por 10, eu estou multiplicando por 10 elevado a 1. Se eu tivesse mais um número que seria centena, seria o quê? Seria 10 elevado a 2. Então, a minha noção interna, o que eu aprendi desde da época da escola, eu aprendi um algoritmo ali que ele vai fazer o quê? Ele pega o algarismo que eu estou utilizando, multiplica pela base que eu estou utilizando, elevado pela posição que estou no número. Espera aí, como assim? Bom, lembra da história da dezena e unidade? A gente pode expandir um pouquinho aqui, ó. Milhar, centena, dezena e unidade. Não vai fazer muito sentido para a gente usar essas letras. A gente vai usar as posições. As posições, eu vou começar a contar ali do 0 em diante. Então, a unidade é 0, a dezena é 1, centena é 2, milhar é 3. Então, esquece as letras, a gente vai trabalhar com posições. Então, para eu saber que número é esse, 1542, eu vou multiplicar pela base elevado pela posição. Então, eu faço 2 vezes 10 elevado a 0, que significa 2 vezes 1, que dá 2. O 4, eu vou fazer 10 elevado a 1, que é o próprio 10, dá 40. O 5, eu vou fazer 10 elevado a 2, que ele está na posição 2, que é 1 vezes 100, vai dar 500. E o 1, eu vou fazer ele vezes 10 elevado a 3, que ele está na posição 3, que é o mesmo que vezes 1000, ele vai significar 1000, porque é o número 1. Então, eu faço uma soma, 1000 mais 500 mais 40 mais 2, dá o meu número 1542. Que vocês já sabiam desde o começo, porque vocês já fazem internamente essa conta e não percebem mais. Legal? É isso que a gente precisa saber de base numérica na computação. A única coisa que a gente precisa acostumar o cérebro com a mudança de base. Como assim? Bom, se eu mostrar para vocês que número é esse, 1100, você fala, é o número 1100. Aí eu falo, espera aí, a gente vai usar a base 2. Eu vou usar número binário. Eu só posso usar 0 e 1. Então o que eu faço? A mesma coisa. Eu vejo minhas posições 0, 1, 2 e 3 e eu pego cada algarismo do meu número binário, multiplico pela base elevado à posição. Então, eu vou multiplicar por 2 elevado a 0, por 2 elevado a 1, por 2 elevado a 2, por 2 elevado a 3. Então, cada posição vai ter esse valor. Se eu fizer ali a potência,
vai ser, o primeiro número vai multiplicar por 1, o segundo por 2, o terceiro por 4 e o quarto por 8, certo? E é só isso. Se eu fizer essas multiplicações, eu consigo extrair o número dali. Então, que número que é esse 1100? Nada mais é do que 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 4, dá 4. Mais o 0 de antes, 4 mesmo. E o próximo, 1 vezes 8, 8. Mais 4, 12. Então, esse número 1100, ele representa o meu número 12 decimal. Então, é assim que eu trabalho. Eu pego a base, elevo pela posição e multiplico. E depois eu faço a soma de todos os valores que eu conseguir. Quando vocês ficarem mais rápidos nisso, vocês vão ver que esse número 100 é o quê? A posição 1 e 2 não tem nada, 4 e 8 tem 1. Então 4 mais 8, 12, é o número 12 decimal. Basicamente isso. E é assim que eu faço uma conversão de binário para decimal, por exemplo. É só eu pegar a posição de cada algarismo binário e multiplicar ali pelo valor de cada posição. E eu consigo extrair o número. Legal? Então, qualquer número binário que eu tiver, o número ele vai ser 1, 0, 0, 1, ele só vai ser 0 e 1. Então, basicamente, onde é 0, eu não considero aquele valor da posição. Onde é 1, eu considero. Lembrando que é sempre em potência de 2. Então, o número binário você olha de trás para frente, as posições valem 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. É só você ir somando as posições onde aparece o número 1 e você consegue extrair o seu número decimal de um número binário. Legal? É bem bacana trabalhar com conversão binária para decimal. Com o tempo você vai pegando prática com isso. Dê uma olhada no que tem no livro, lá tem uma base bem legal para vocês aprenderem. E no próximo vídeo a gente vai fazer o inverso. Como que eu converto de decimal para um número binário? Já sei converter de binário para decimal, agora eu quero fazer uma conversão inversa. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!